Meu querido amigo, presidente Marcelo Rebelo, meus queridos companheiros do Brasil que acompanham-me nessa viagem, companheiro ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, minha companheira esposa Janja, companheiros e companheiras jornalistas brasileiros e jornalistas portugueses. É sempre com grande prazer que me reúno com os meus amigos portugueses. Hoje a ocasião é totalmente especial. Realizo minha primeira visita de Estado desde meu terceiro mandato e retribuo a gentileza do presidente Marcelo Rebelo em comparecer à cerimônia da minha posse. E lá no Brasil ele cometeu um lapso. Você foi nadar no Lago Paranoá e ele foi mergulhar. E na semana seguinte apareceu um jacaré no Lago Paranoá. Então, da próxima vez, por favor, não deixe o presidente Marcelo nadar no Lago Paranoá. Esta visita também é especial por marcar o relançamento do nosso diálogo bilateral. Discutir com o presidente Rebelo iniciativas para ampliar nossas relações econômicas e comerciais e para dinamizar as atividades culturais e de cooperação educacional. É uma coisa muito importante, ou seja, nós estamos com o comércio quase na casa dos 6 bilhões. Os investimentos em ambos os sentidos e as operações conjuntas de nossas empresas são cada vez mais encorajadoras. E eu penso, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É preciso que a gente seja mais ousado, é preciso que a gente seja mais desaforado e é preciso que tanto os nossos empresários quanto os nossos ministros conversem mais, discutam mais, projetem perspectivas de futuro no financiamento das nossas indústrias e na produção de novos produtos entre os nossos dois países. Eu acho que muitas vezes nós pecamos porque nós conversamos pouco. Muitas vezes nós pecamos porque pensamos, bom, Portugal é muito amigo do Brasil, não precisamos conversar. E nós precisamos conversar, porque o papel de um presidente da República é abrir a porta, mas quem sabe fazer negócio e quem tem competência para fazer negócio são os empresários. Portanto, nós temos que juntá-los em todas as nossas reuniões para que os nossos negócios possam crescer, a gente tenha a perspectiva de gerar emprego, de gerar crescimento econômico e melhorar a vida do nosso povo. E os desafios também têm que ser compartilhados. É preciso que Brasil e Portugal entendam o seguinte: se é verdade que Portugal descobriu o Brasil em 1500, é verdade que nesse século XXI os brasileiros descobriram Portugal. Em nenhum outro momento da história houve tantos brasileiros em Portugal como estão agora. E presta atenção, não são portugueses apenas portugueses pobres ou brasileiros pobres que vêm aqui para trabalhar. Nós temos muita gente rica, muita classe média alta, muitos profissionais liberais que têm casa e trabalham também aqui em Portugal. Porque com a loucura desse mundo digitalizado, fica fácil morar em Portugal e trabalhar no Brasil, ou trabalhar no Brasil e morar em Portugal, ou seja, não tem muita diferença. E só ontem eu recebi 3 telefonemas de 3 empresários brasileiros que moram em Portugal.
Por isso, eu acho que nós estamos avançando muito e eu estou com muita expectativa dessa reunião que vamos fazer na cidade do Porto com os empresários portugueses e brasileiros. Nós somos duas democracias que, nesse momento, eu diria, nós estamos ameaçados pelo fenômeno do extremismo, da violência política e do discurso de ódio alimentado por notícias falsas. Elas instilam a desconfiança nas instituições e na política. É impressionante o que está acontecendo no mundo. Eu tenho 77 anos, eu nasci no fim da Segunda Guerra Mundial e eu não tinha visto ainda a política criar o clima de ódio que foi criada nesses últimos 5 ou 6 anos, em que a indústria do fake news, em que esse mundo digital permite que com algoritmos se mexa com a cabeça do povo, se mude voto e que destrói quase 150 anos de democracia que foi construída a duras penas aqui na União Europeia e no mundo. Sobretudo no Brasil, que nós temos democracia há 30 anos agora, que nós vivemos o mais longo período democrático do Brasil, são 30 anos, e estamos vivendo uma situação do renascimento do extremismo, um documento efetivamente fascista, porque ele nega tudo que é da democracia. Nega partido político, nega sindicato, nega organização social, nega imprensa livre, ou seja, é quase que fazer política no submundo, destruindo a ideia e os valores das instituições. E vocês acompanharam as últimas eleições no Brasil, vocês viram o que aconteceu, e não é só no Brasil, são em muitos outros países. Quando se começa a negar a política, o que vem depois é sempre pior, é sempre muito pior. Eu não conheço bem a política portuguesa, mas eu sei que aqui tem um linguajar muito próximo do linguajar que foi utilizado no Brasil pela extrema-direita, que eu diria que direita ideológica não tem nada, tinha muito de fascismo mesmo, sabe, de negação da política, de negação dos valores, e eu penso que esse é um risco que nós começamos a ter na eleição do Trump nos Estados Unidos, e eu não sei aonde vai parar. No Brasil, nós estamos trabalhando muito, estamos inclusive com um projeto de lei que vai entrar no Congresso Nacional na próxima semana, para a gente criar uma certa regulamentação para evitar a disseminação da mentira através da internet. E é quase que uma obrigação nossa lutar contra a desinformação indiscriminada como é feita hoje. Para isso, precisamos de uma governança eficaz, que leve em consideração também a responsabilidade de empresas de tecnologia em combater conteúdos ilícitos. E eu sei que poderemos contar com Portugal para enfrentar essa ameaça comum. Essa sintonia entre nossos governos se estende aos grandes desafios impostos pela mudança do clima. O Brasil será implacável em seu combate aos crimes ambientais. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030 e seremos rigorosos na repressão ao garimpo ilegal e contra os que atentam contra os povos indígenas. Vamos compartilhar nossa rica biodiversidade com os cientistas e pesquisadores de todo o mundo, para estimular a produção de fármacos. Queremos gerar oportunidades e outros biomas. É importante lembrar, presidente, que nós estamos falando de governança mundial, de mudanças na governança mundial. Não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COP que nós fazemos para discutir. Aliás, estamos reivindicando fazer a COP 30 no Brasil,
em 2025, no estado do Pará, um estado amazônico, para que as pessoas vejam de perto a Amazônia. Mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, a gente toma decisões e no ano seguinte a gente faz outras reuniões, toma outras decisões e no ano seguinte faz outra e as decisões nunca entram em vigor, porque quando a gente tenta aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue. A COP de Copenhague, em 2009, até hoje, as coisas que foram aprovadas. O Acordo de Paris até hoje não foi colocado em prática. O Protocolo de Kyoto até hoje não foi colocado em prática. Então é preciso que a gente crie uma nova governança mundial e é por isso que o Brasil tem brigado muito para que a gente reveja, sobretudo, o Conselho de Segurança da ONU dos membros permanentes. É preciso entrar mais países, mais continentes e restabelecer uma nova geografia, porque a geografia de 1945 não é a mesma. Os continentes mudaram, os países mudaram e a gente não pode continuar com os membros do Conselho fazendo guerra. Eles são membros do Conselho e ele decide a guerra sem consultar sequer o Conselho. Foi os Estados Unidos contra o Iraque, a Rússia contra a Ucrânia, a França e a Inglaterra contra a Líbia. Ou seja, eles mesmos desrespeitam as decisões do Conselho de Segurança e por isso nós precisamos tentar mudar e o Brasil está brigando para que a gente tente convencer outros países a fazer pressão para a gente ter uma ONU mais representativa, acabar com o voto, com o direito de veto, para que a ONU possa fazer valer as decisões que a gente toma na questão ambiental. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação à integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tente sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz. Também tratamos de importantes transformações políticas, econômicas e sociais em curso na América Latina e no Caribe. A América do Sul, em particular, passa por profundas mudanças que vão nos permitir resgatar parte da nossa dívida social. Por meio da CPLP, podemos trazer bons frutos a uma comunidade de quase 300 milhões de habitantes que faz de sua língua comum um poderoso instrumento de mobilização e conscientização. Aliás, eu acho, companheiro Rabelo, que era importante que a gente começasse a exigir que a ONU reconhecesse a língua portuguesa como língua oficial. Não é possível, vocês jornalistas talvez não saibam, mas a língua portuguesa não é tratada como língua oficial. Por isso, quando a gente vai na ONU falar, não é distribuído o material que a gente vai falar, sabe, em português para ninguém. Ou seja, nós temos que traduzir sempre em outra língua e eu acho uma falta de respeito dos outros conosco e uma falta de respeito de nós mesmos conosco. Eu acho que quem tem que brigar pela língua portuguesa ser valorizada é Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e os nossos que falam outra língua, que são nossos aliados. Caro companheiro presidente Rabelo, meu governo tem dedicado especial atenção à promoção do crescimento com equidade, a fim de fazer novamente do Brasil um exemplo de pujança econômica, solidez institucional e justiça social. Nessa tarefa, Portugal tem sido um parceiro especial. São poucos os países no mundo com os quais temos tanta identidade e valores comuns. São incontáveis os portugueses que em todas as épocas e nas mais diversas situações apostaram no Brasil. Por isso, a relação Brasil com Portugal, eu diria, vai melhorar muito, porque eu vou me dedicar a fazer com que aconteça mais coisas positivas entre o Brasil e Portugal. Que mais empresas brasileiras venham para Portugal,
que mais investimentos brasileiros venham para Portugal e que mais investimentos portugueses vão para o Brasil e que mais portugueses também vá para o Brasil, para morar, para trabalhar e para investir. Por isso, meu amigo, é muito bom para mim estar aqui em Portugal, na sua presença, agradecendo a sua visita na minha posse dia 1º de janeiro.